É normal existirem dúvidas quando começamos a aprofundar os nossos conhecimentos na fé. Mas não existem pontas soltas quando se trata da obra de Deus. Séculos depois da criação da Bíblia, a ciência comprova o que as Escrituras apontavam há milênios. Analisando a espiritualidade pelos olhos da ciência, o detetive J. Warner Wallace saiu do ateísmo para a crença cristã. J. Warner Wallace ganhou notoriedade graças aos casos enigmáticos de homicídios americanos que investigava. Com a sua grande expertise em casos de investigação criminal, o detetive tornou-se conhecido em todo o país e usou as suas habilidades para analisar a ressurreição de Jesus Cristo, que para ele não passava de uma história mal contada. A investigação rendeu a criação do livro Cold Case Christianity, no qual o detetive traz análises milimétricas das agonias que Jesus viveu. Quantas chibatadas levou, quanto tempo ficou pendurado na cruz e as consequências dessa tortura. A pesquisa garantiu um resultado único. J. Warner Wallace, ao lado do parceiro também ateu, Josh McDowell, encontrou-se impressionado pelas evidências e concluiu a veracidade do fato. Jesus morreu de parada cardíaca na cruz. Não tem como as evidências da vinda de Jesus, histórica da vinda, depois da sua performance, da sua relação com a sociedade daquele tempo, né? Isso é inquestionável. E por fim, da sua ressurreição. Então, esses três fatos, a vinda de Jesus, poderia ser uma falácia, uma mentira. Comprovação histórica afasta essa hipótese. Depois, será que Jesus era esse personagem que mostrou ser? Sim, Jesus era. Porque tem muitos relatos de Jesus, sobre Jesus, inclusive em livros não cristãos, livros históricos escritos por judeus, como Flávio Joséfo, Plínio o Justo e outros. Bom, terceiro, se Jesus viveu, então o personagem apareceu. Número 2, se ele realmente foi o que a Bíblia mostra que ele foi, ele recrutou discípulos, ele ensinava, ele curava as pessoas, tinha nele ali algo sobrenatural, algo além do normal, né? Então, segundo hipótese. Terceiro, Jesus ressuscitou. Que ele morreu, tudo bem, porque morrer é consequência dos homens que vivem. Então, terceiro ponto, Jesus morreu e ressuscitou. Então, se lança dúvidas sobre a sua vinda, ele realmente existiu. Se lança dúvidas sobre sua performance, ele realmente fez tudo o que a Bíblia fala? De recrutar discípulos, de ensinar, de curar, de mudar a humanidade, de reinterpretar a lei em simples mandamentos, como amarás o Senhor teu Deus como a ti mesmo, e amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. E por fim, Jesus morreu e ressuscitou. Então, esses três princípios alinhados tornam absolutamente verdadeira a história, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, o mais complexo era a ressurreição. E aí eles foram estudar fisicamente, né, biologicamente, os fenômenos que aconteceram na morte de Jesus. Ali no julgamento, nas 12 estações da Via Dolorosa, carregando a cruz e, por fim, crucificado, entregando o seu espírito. Bom, eles eram ateus, gente. Estão aí hoje. São pessoas vivas que convivem, tornaram cristãos, tornaram crentes e muito fiéis, porque concluíram que nesses três princípios, Jesus não foi uma história sobre a humanidade, Jesus não foi uma invenção histórica, Jesus foi um fato histórico, profético
Jesus realmente nasceu naquela data, viveu naquela terra, falou aquela língua, conviveu com aquelas pessoas que a Bíblia diz. Segundo, Jesus atuou num palco, como a Bíblia diz que ele atuou, né? Fazendo discípulos, ensinando, trazendo uma reinterpretação da Torá, colocando o nível de vida humano acima de tudo. Foi um fenômeno, um fato, né? Uma coisa sobrenatural de tanta sabedoria. E por fim, em terceiro lugar, Jesus sofreu, morreu e ressuscitou. Exatamente como a Bíblia fala. Então, esses três princípios se alinharam na pesquisa de Wallace e de McDowell. E aí eles, então, se tornaram cristãos, se tornaram crentes. Mostraram que realmente Jesus cumpriu sua missão. Jesus não tem como, ele foi um enviado do Pai. Quer dizer, toda a narrativa bíblica, ela tem uma consistência, uma solidez científica maravilhosa, certo? E essa solidez científica passou e passa até hoje pela investigação geográfica, histórica, né, contextual. Ela passa por vários crivos de vários tipos de ciência se alinhando e finalmente hoje nós temos algumas provas, como o Santo Sudário, que o manto que envolveu Jesus, ela tem uma energia que é inexplicável. A radioatividade que sai daquela peça é algo fenomenal, sobrenatural, não é? Tanto quanto também do túmulo onde Jesus foi colocado lá na igreja Igreja do Santo Sepulcro. Tem uma radioatividade ali não explicada fisicamente, não explicada cientificamente. A única explicação é que um objeto, não é, com muita radiação foi colocado lá, que até hoje tem a marca, tem essa energia vibrando. Se você leva um contador Geiger lá e coloca, que é um medidor de energia, de radiação, né, ele pega no ato. Vai explicar isso, né? Vai explicar isso. Bom, isso é comprovado, inclusive, por cientistas não cristãos, tá? Não cristãos. Então, de acordo com a CBN News, os dois ex-ateus estiveram numa conferência chamada A Verdade para uma Nova Geração, nos Estados Unidos, para falar de como se tornaram defensores da ressurreição de Jesus Cristo. Bonito, né? Pessoas honestas, eles tinham uma dúvida honesta, isso que é bonito. Tem gente que tem dúvida só, assim, faz de conta, né? Não, eles eram uns pesquisadores honestos. Quando você tem uma dúvida honesta, você vai em busca de uma resposta verdadeira. Tem gente que quer fazer de conta que não acredita. Então, qualquer coisa que você prova não vale nada, porque ele vai sempre se esconder de uma coisa, de um lado ou de outro. Já eles não, eles eram céticos, mas eles eram honestos. Eles tinham uma investigação honesta, verdadeira, real na vida deles. Por isso eles chegaram àquela conclusão maravilhosa. Maravilhosa. A ressurreição de Jesus Cristo não é um embuste, não é uma falácia, não é uma narrativa, não é uma construção. Temos provas, muitas provas, né, que mostram a veracidade da ressurreição de Jesus. E se Jesus foi real, se Jesus viveu como viveu, ensinou o que ensinou, se Jesus curou, restaurou pessoas, e se Jesus finalmente ressuscitou, morreu e ressuscitou, como é que você fica perante o Evangelho? Como é que você fica perante a opção que você escolheu de viver nesse mundo? Né? Se a Bíblia não é uma falácia, não é uma invenção, não é uma construção, quando ela foca Jesus Cristo, ela não é uma invenção, não é uma construção nas demais histórias. Ela é um livro coerente, verdadeiro, que merece credibilidade. Quero que você faça como Wallace e McDowell, que você possa, né, escrever suas dúvidas e pesquisar. Tem um livro muito bom que veio do filme. Os livros do McDowell não estão traduzidos em português, mas tem um livro em português fantástico, que é um livro sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo.
muito, muito em defesa de Cristo, em defesa de Cristo. Se você é um historiador, um pesquisador, quer mais comprovações, vai no livro Em Defesa de Cristo. Está na internet, está no Amazon, você pode adquirir e ler, estudar. Fantástico. Também tem filme. O filme, às vezes, perde, né? Passa muito rapidamente e se perde. Mas o livro você pode ler, parar, estudar, ver as entrevistas, ver quem são os cientistas com quem ele conversou, né? E chegaram à conclusão que Cristo, o caso, né? O primeiro caso, tudo que começou por essa primeira pesquisa que ele fez, né? Muito interessante, né? Cold Case Christianity. Né? Cold Case quer dizer o caso congelado do cristianismo. São os casos de pesquisas de veracidade de coisas antigas, de fatos acontecidos bastante tempo. 50 anos, 100 anos, tem muitos cold cases sendo investigados. E eles fizeram da morte e da ressurreição de Jesus um cold case e concluíram: Jesus é verdadeiro, Jesus é real. Para aprofundar os seus estudos científicos na fé, acesse o nosso portal www.raia.com.br e tire suas dúvidas com um grupo de cientistas renomados.